Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Sandro Mendes e juntos nós vamos caminhar pelas veredas da língua portuguesa. O PET de hoje é o volume 8, né? É o nosso último PET, que é o PET avaliativo. Bora comigo, pessoal? Mas se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro das novidades e façam aí as suas perguntas nos comentários, porque são elas que me movem a fazer aquilo que eu mais amo, ensinar, pessoal. Do mais, nos siga nas nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram, nosso Twitter e também, é claro, no YouTube. E de quebra, pessoal, acesse a nossa plataforma www.plataformaescolaonline.com.br. Agora sim, vem comigo. O PET de hoje, pessoal, ele tem um texto que contextualiza esse PET de número 8. Bom, o que esse PET número 8 vai fazer, pessoal? Ele vai, de uma certa forma, fazer uma retomada, uma recapitulação dos antigos PETs, né, de todo o nosso ano letivo aqui, ok? Então, bora comigo aqui, ó. No PET 1, vimos um pouco do gênero artigo de opinião e o seu uso na sociedade. Além disso, falamos sobre a importância da organização da sequência dos parágrafos. Portanto, faremos uma atividade em que você deverá criar estratégias para compreender a linearidade de um artigo de opinião e a progressão do tema. É importante que você observe o modo como os parágrafos se articulam, os mecanismos linguísticos empregados pelo autor para garantir essa articulação, bem como a introdução, a retomada de palavras e expressões ao longo do texto. Bom, isso aqui é fundamental para a progressão textual, pessoal. Sobretudo para o texto dissertativo e argumentativo. Para qualquer texto, vocês precisam trabalhar esses articuladores, ok? Então, olha só comigo. Essa atividade faz muito bem essa proposta, tá? É uma atividade muito boa para exercitar essa percepção dos articuladores, né, das retomadas e progressões textuais, ok? Então, olha só comigo, pessoal. A primeira coluna apresenta os parágrafos de um texto e a segunda coluna mostra a ordem dos parágrafos. Você deve enumerar a segunda coluna de acordo com a primeira, beleza? Então, olha só, como a gente vai introduzir aí um texto de opinião, pessoal? Primeiro, a gente tem que mostrar o assunto a que a gente vai reportar a nossa opinião. Então, a gente vai apresentar o fato, né, para depois opinar sobre ele, ok? Então, notem que nestas colunas aqui, a gente não tem nenhuma delas que vai começar a introduzir o tema, que vai começar a explanar sobre esse tema, né? O nosso tema, de fato, ele vai estar aqui sendo introduzido, ó, no item de número 3, ó. A brutalidade cometida contra 2 jovens em São Paulo reacendeu a fogueira da redução da idade penal. A violência seria resultado das penas que temos previstas em lei ou do sistema de aplicação das leis. É necessário também pensar nos porquês da violência, já que não há um único tipo de crime. Ok? Então, aqui nós estamos introduzindo, tá vendo? Perceberam? Estamos mostrando o fato que gerou aí, né, a nossa opinião. Então, nós estamos apresentando este fato, ok? Então, bora lá, pessoal. O nosso segundo parágrafo também pode corroborar com essa introdução. Olha só, o que nós temos aqui, ó. De fato, aqui, né, no nosso item, né, no nosso segundo parágrafo, ele vai ser trazido aqui, ó. De qualquer forma, um sistema socioeconômico historicamente desigual e violento só pode gerar mais violência. Tá vendo? Então, eu retomo a ideia centrada no primeiro parágrafo. Aqui, desigual e violento retomam aquela violência que é reportada no início pelos jovens, né? Então, olha lá. Então, medidas mais repressivas nos dão a falsa sensação de que algo está sendo feito, mas o problema só piora. Por isso, temos que fazer as opções mais eficientes e mais condizentes
com os valores que defendemos, né? Então, olha aí, como é que eu retomo, né, e progrido com o tema agora, né? Estou progredindo com ele, falo da lei que eu cito ali no início, né? E agora eu abro espaço para mais uma progressão. Então, bora comigo aí, pessoal. O nosso terceiro parágrafo, olha aí, ó, ele vai ser esse item de número 6, olha lá. Defenda uma sociedade, agora sim, depois que eu apresentei todo o tema, eu agora me posiciono. Defenda uma sociedade que cometa menos crimes e não que puna mais. Em nenhum lugar do mundo houve experiência positiva de adolescentes e adultos juntos no mesmo sistema penal. Fazer isso não diminuirá a violência e formará mais quadros para o crime. Além disso, nosso sistema penal, como está, não melhora as pessoas. Ao contrário, aumenta sua violência. Tá vendo? Então, eu reporto agora a opinião, né? Então, agora cabe o que, pessoal? Olha só o que nós vamos fazer agora. O nosso quarto parágrafo é o item 4. Olha lá. O Brasil tem 500 mil trabalhadores na segurança pública e 1,5 milhão na segurança privada para uma população que supera 171 milhões de pessoas. Então, estou introduzindo agora um argumento, tá vendo? Expus a minha opinião, expus o tema, expus a minha opinião e agora estou argumentando. Olha lá. O problema não está só na lei, mas na capacidade para aplicá-la. Sou contra a redução da idade penal porque tenho certeza que ficaremos mais inseguros e mais violentos. Ratifico a opinião, tá vendo? Ratifico a opinião, sustento essa opinião agora, né? Sou contra, olha lá, novamente, ratificação da opinião, porque é um texto de opinião, então é comum nos parágrafos vocês ratificarem a opinião de vocês, ok? Sou contra porque sei que se há possibilidade de sobrevivência e transformação destes adolescentes, está na correta aplicação do ECA. Lá estão previstas 6 medidas diferentes para a responsabilização de adolescentes que violaram a lei. Agora, não podemos esperar que adolescentes sejam capturados pelo crime para então querer fazer mau uso da lei. Para fazer o bom uso do ECA é necessário dinheiro, competência e vontade. Beleza, pessoal? E o nosso quinto parágrafo, esse é o nosso sexto, o nosso quinto parágrafo é o de número 2, o item de número 2, olha lá. Sou contra toda e qualquer forma de impunidade. Quem fere a lei deve ser responsabilizado. Mas reduzir a idade penal, além de ineficiente para atacar o problema, desqualifica a discussão. Isso é muito comum quando acontecem crimes que chocam a opinião pública, o que não respeita a dor das vítimas e não reflete o tema seriamente. Novamente, ratificação da opinião e a argumentação, né? E no item de número, o nosso sexto parágrafo é o item de número 7. Olha só o que vai acontecer aqui, pessoal. Problemas complexos não serão superados por abordagens simplórias. Então, olha lá, eu já mostrei quais são as abordagens simplórias. Olha só o elemento que essa palavra, né, essa expressão abordagem simplórias retoma. Estamos falando da redução da maioridade penal. Né? Então, o que vai acontecer aqui? Isso aqui é a redução para ele, é uma abordagem simplória, imediatista. Tá vendo? Então, eu retomo agora essa ideia neste parágrafo. Tudo o que foi dito anteriormente, tá vendo? Ó? Então, problemas complexos não serão superados por abordagens simplórias e imediatistas. Ok? Então, o nosso sétimo parágrafo é o nosso último parágrafo, não é? Então, é a nossa conclusão. O que se espera na conclusão? Né? Uma proposta de intervenção ali, né? Já expus o problema, coloquei meu posicionamento e como eu considero que será uma solução possível, né? Então, olha só comigo, pessoal. Precisamos de inteligência, orçamento e, sobretudo, um projeto ético e político de sociedade que valorize a vida em todas as suas formas. Nossos jovens não precisam ir para a cadeia, precisam sair do caminho que os leva lá. A decisão agora é nossa.
se queremos construir um país com mais prisões ou com mais parques e escolas. Então, este é o nosso texto, tá, pessoal? Então, nós concluímos aí com uma proposta de intervenção. Espero que vocês tenham gostado aqui e qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários, beleza? Então, bora lá, pessoal. Agora iremos retomar os PETs 3 e 4. Neles vimos um pouco da literatura brasileira, especificamente a que foi produzida por negros e negras. Além disso, vimos como a música e o poema são próximos. Vejamos então algumas atividades sobre esses assuntos, né? Então, pessoal, prestem bastante atenção aqui. Nós vamos falar agora de uma literatura que ela vai resgatar agora um período histórico bem pungente, né, no Brasil, que é aí a questão da escravidão, com o texto da Conceição Evaristo. Olha só comigo que texto de impacto, de soco no estômago, né, que é este aqui, ó. Leia o poema a seguir e depois responda o que se pede. Vozes, mulheres. A voz da minha bisavó ecoou, criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado, rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Bom, retoma um período histórico pungente da escravidão do nosso país e as suas consequências trazidas, né? Bom, pessoal, vamos analisar um pouquinho mais desse poema, né, com as questões que seguem aqui. Tem muita coisa a ser dita, né, sobre essa herança trazida há muito tempo. Esse silêncio incutido há muito tempo. Roubaram-se desses negros não só, né, a sua liberdade, mas com ela também se roubou a sua história. Muitos já não sabem, né, a sua trilha, né, de onde vieram de fato, de qual terreno da África. A África é um grande continente, né? Então, se perde, nós roubamos a história. Eu não estou no lugar de fala, né? Eu não estou no lugar de fala do oprimido, mas eu carrego na cor da minha pele o lugar de fala do opressor. Mas eu, é claro, me posiciono, né, de uma forma que eu enxergo ainda o preconceito no Brasil. O preconceito racial no Brasil ele ainda é pungente, forte. E esse PET ele vai resgatar um pouco isso, pessoal. Nos fez resgatar um pouco isso. E que bom que nós estamos tratando disso aqui. É importante também que a voz do oprimido seja a protagonista aqui. Então, encham esses comentários, coloquem-se, é o momento, para que a Conceição Evaristo oportuniza isso a vocês, oportuniza isso a essa conversa que é sempre necessária nas instituições de ensino. Então, bora comigo aqui, pessoal, ó. O poema de Conceição Evaristo retoma um terrível acontecimento que sobreveio aos negros durante muitos anos. Escreva um parágrafo em que diga qual é esse acontecimento e quais consequências ele deixou para a humanidade,
Além disso, você deve dizer o que acha da questão do racismo em nossa sociedade de hoje. Então, bora comigo, pessoal. Em um parágrafo, resumir todo esse contexto, né, no mínimo, muito difícil, não é mesmo? Então, olha só comigo aqui, pessoal, o que eu coloquei para vocês. O poema de Conceição Evaristo retoma a escravidão, sendo o Brasil o maior território escravista do continente americano e o último a abolir o tráfico negreiro. O preconceito, a dor e o racismo provocados pela chegada dos navios negreiros, que durante mais de 3 séculos trouxeram cerca de 5 milhões de escravos da África até o Brasil, ainda se refletem na sociedade. Após o fim da escravidão, que comprometia a imagem do Brasil no fim do século XIX, o país abandonou sua população afrodescendente à própria sorte. Isso ainda reflete o desnível entre os descendentes de europeus e descendentes de africanos no Brasil, seja na renda, na moradia, na educação, na insegurança. O que é absurdo, vista a importância central da presença do negro na cultura, na política e na economia nacionais. Tudo isso deixa muito claro que a escravidão e o preconceito resultante dela permanecem no DNA da nossa sociedade brasileira. Bom, pessoal, é isso. Há muito o que ser dito aqui. Eu acho que seria muito melhor trazer um texto completo aqui para a gente poder dialogar um pouco mais. Mas, enfim, esta é a proposta que eu trouxe para vocês. Seria muito interessante que vocês trouxessem a de vocês aqui para a gente poder dialogar um pouco mais, ok? Então, bora para a nossa atividade de número 3. Leia um trecho da música interpretada pela Elza Soares e responda o que se pede. Maria da Vila Matilde, Douglas Germano, interpretada por Elza Soares. Cadê meu celular? Eu vou ligar para o 180, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço e jogo água fervendo se você se aventurar. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Mão cheia de dedo cheio de unha suja, e pra cima de mim, pra cima de Moá, jamais, mané. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Bom, olha só, pessoal, para a gente analisar esse texto, esse Pet trouxe esta série de perguntas aqui para a gente poder interpretá-las. Olha só comigo. Quem fala nessa música é um homem ou uma mulher? Para quem essa pessoa está falando? Qual é o vínculo entre essas pessoas? Então, provavelmente, o eu lírico é uma mulher que fala diretamente com o seu marido, o agressor. Então, provavelmente, o eu lírico é uma mulher. Significa que a gente vai afirmar que de fato é? Então, não. Então, provavelmente, é uma mulher. Ok? O que ela está sentindo? O que leva a você pensar isso? Então, olha lá, proposta de resposta. Ela está com raiva e decidida a terminar o relacionamento. Isso pode ser percebido nas ameaças que faz ao seu agressor e na proibição dele entrar na casa. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço e jogo água fervendo. Bom, é interessante, pessoal, aqui vocês colocarem sempre um trecho do texto a que vocês estão referindo para comprovar a sua resposta. Tá? Aí fica irrefutável, fica assim, não abre espaço para questionamento, ok? C. O problema da violência contra a mulher, infelizmente, é muito comum em nosso meio. Diga pelo menos uma forma para que possamos solucionar isso. Então, proposta de resposta. Sendo um problema social, os municípios devem investir na melhoria e ampliação da delegacia especializada do atendimento à mulher. Então, é uma proposta um pouco simplória, vocês podem desenvolvê-la um pouco mais, ok? 4. Sobre um tipo de texto, sobre um texto do tipo descritivo, é correto afirmar:
Sua principal característica é narrar um fato fictício ou não, com tempo e espaço bem definidos e personagens que executam as ações que movimentam o enredo. Então, a principal característica do texto descritivo não é narrar explicitamente, ok? Então, lembrando que o texto descritivo ele auxilia a imaginação do leitor. Ele leva o autor a imaginar, a perceber o que está acontecendo, ok? Com mais clareza. Então, olha lá comigo, ó. Sua principal característica é explicar um assunto e discorrer sobre ele. Explicar um assunto? Não, né? Discorrer sobre determinado assunto? Também não. Tem como intenção expor um argumento e defendê-lo? Não. Aqui nós estamos tratando de um texto de nível argumentativo, né? Então, aqui uma dissertação argumentativa, provavelmente. C. Sua principal característica é completar os elementos da narrativa com a caracterização de personagem e de ambiente para transmitir ao leitor dados significativos sobre as personagens. Ok, né? Não só sobre os personagens, né? Mas todo um contexto, né? Todo o seu contexto ali. Ok? Então, esta é a letra correta, né? Letra D. Sua principal característica é indicar como realizar uma ação. Né? Como realizar uma ação? Não. Né? Aqui nós temos mais uma injunção, né? Com linguagem simples e objetiva e predomínio do modo imperativo. É um texto injuntivo e não um texto descritivo, ok? Sua principal característica é fazer uma defesa de ideias. Também não. Nós temos aqui, né, a defesa de ideias para os textos argumentativos, ok? Explique o porquê de você ter marcado a alternativa que respondeu. Então, olha lá. O texto descritivo auxilia o leitor a imaginar aquilo que está sendo descrito, subsidiando a interpretação textual. Logo, a descrição colabora com a narrativa na construção de imagens mentais do espaço do personagem e dos elementos importantes para a construção do sentido. Ok, pessoal? Então, notem uma outra coisa aqui, um detalhezinho, né? Eu até utilizei essa palavra, subsidiando, subsidiar, subsídio. A pronúncia é subsídio, tá, pessoal? O S intervocálico, sim, ele tem som de Z, ok? Somente o S intervocálico. Mas aqui nós não temos um S entre vogais, né? Então, a pronúncia é subsídio. Ninguém fala subsolo, não é mesmo? É subsolo. Então, aqui é a mesma questão, subsídio, ok? É só em caráter aí, para quem teve curiosidade na hora que eu pronunciei. Vamos à atividade número 5. Olha lá, observe as afirmativas feitas sobre o romantismo. Então, olhem aí comigo, ó. Textos com posturas comprometidas com o projeto de construção de uma identidade nacional. Né? Nós temos exatamente isso em Iracema, o Guarani, que buscam descrever o mito da criação do povo brasileiro enquanto mistura entre índios e europeus. Esse adendo aqui foi meu, tá, pessoal? Eu estou mostrando para vocês que isto é real. Estou provando para vocês que esta alternativa aqui, que este item, ele está correto. Né? Ele está fazendo uma afirmativa correta. Vamos ao número 2, ó. Valorização daquilo que é nacional. Sim, olha a canção do exílio. Né? Nós temos aí a valorização do Brasil. Né? Ele estava fora e valorizou os elementos brasileiros, não é mesmo? Olha aí, ó. Número 3. Textos objetivos que não valorizam a subjetividade. Opa, isso aqui está equivocadíssimo, né? É muito pelo contrário. Né? Nós temos sim subjetividade. Né? Quando nós estamos ali com o Gonçalves Dias, por exemplo, é subjetivo aquilo que ele destaca no Brasil, aquilo que ele faz, que ele é saudoso, é dele. Né? A saudade lhe pertence, a dor é dele e ele expõe para nós. Né? Então, há sim uma relação de subjetivismo aqui. Tá? Então, o item 2, ele reforça, né, o caráter equivocado do item número 3, tá vendo? 4. Textos que criticam aos problemas nacionais. Textos que criticam aos problemas nacionais. Então, nós temos sim uma crítica, né, no romantismo, pessoal, tomem cuidado, né? Aquele romantismo romântico,
não se perdura por todo o romantismo. A última fase ali traz algumas questões mais críticas, né? O navio negreiro está aí para provar isso, né? E outros textos a mais, ok? Então, olha lá. Assinale a alternativa que melhor representa as afirmativas verdadeiras sobre o romantismo. Então, nós temos aí a letra E. Beleza, pessoal? Bora para a próxima. Atividade número 6, ó. Estamos terminando o PET 8 e agora vamos relembrar o que estudamos no PET 7. Conto fantástico, a importância do título e o que é metalinguística. Dê um título para cada uma das charges seguintes. Lembre-se que o título deve sintetizar a mensagem do texto e atiçar a curiosidade do leitor. Então aqui, pessoal, o objetivo é fazer um título que reforce a ideia central do texto ou a preconize, né? Antecipe essa ideia, ok? Então, olha lá. Achei que essa pandemia não fosse acabar nunca. Eu também. Olha só o estado do cara, né? Então, olha lá. Notem que nós temos uma palavra central, né? Que é o achismo, né? Achei que essa pandemia não fosse acabar. Eu também achei, né? Então, nota que a palavra achei, ela está subentendida aí na afirmativa dele, né? Então, eu considero o achismo, né, um grande vírus também social, tá? Então, por trás dessa pandemia toda, nós temos muitos achismos, ok? Então, olha lá, eu coloquei para vocês como proposta de título o vírus do achismo, ok? B. Rápido, dona. Passa a bolsa, senão eu espirro. Então, novamente, aí o contexto de pandemia, né? E aí eu coloco aqui, ó, assalto com coroa. Então, a coroa, né? Remetendo aí, né, ao corona, né? Coronavírus, né? Que é a coroa. C. Vestido para o carnaval? Não, para o ano eleitoral. Né? Novamente, nós tivemos em ano eleitoral aí, né, a eleição dos prefeitos e vereadores, né? Então, é interessante a gente reforçar isso aqui, né? Essa chargezinha, ela é bem forte, bem pungente, né? E olha lá, o que um palhaço faz remete à fala aqui, né, de um dos nossos políticos, né? Então, alguém sabe quem que é? Então, se alguém souber a paródia que eu estou fazendo aqui, coloca nos comentários, beleza? O que um palhaço faz, né? Então, há um político que falou sobre o seu cargo. O que ele faz? Eu não sei, mas quando eu estiver lá dentro, eu falo. Quando eu descobrir, eu falo para vocês. Então, qual o político que falou isso? Coloca aí nos comentários, eu quero ouvir vocês, ok? E aqui eu faço essa brincadeira, essa inversão. O que um palhaço faz, tá? Então, justamente reforçando esse caráter político aí, né? E ao mesmo tempo retomando a palavra palhaço, que é ambígua aqui nesse texto, tá? Então, pessoal, se você gostou desse PET, espero que ele tenha de fato te ajudado, né? Dá aquele joinha para reforçar o nosso canal, né? E do mais, nos siga nas nossas redes sociais e estude sempre e muito, leiam bastante, porque a vida é muito curta para ser pequena, pessoal. Então, bora comigo e até a próxima aula. Beijo no coração, valeu!